Olá, mulheres! Estamos de volta em casa, então vamos continuar a nossa leitura, depois de um especial, né, lá na fazenda. Vamos continuar então Êxodo 2, 3 e 4, referente ao dia 18. Vamos lá, avançando. Capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume, e pês, e pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha do Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Olha só o cuidado de Deus. Vamos só avançar um pouco mais para a gente comentar isso aqui. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas eu tenho tirado. Queridas, vocês lembram que nós lemos ontem, que no Êxodo do capítulo 1, que estava tendo uma perseguição contra os hebreus? Então todas as mulheres que estavam grávidas, né, que delas nascia um menino, as parteiras tinham sido orientadas a matar essa criança, né? Então foi na tentativa de salvar Moisés que a mãe colocou ele no rio e acabou indo parar, né, no castelo, no templo lá de Faraó. E na verdade, quando uma das filhas de Faraó o pegou, acabou entregando sem saber para a própria mãe o criar, porque ela trabalhava lá. Eu fico pensando na intervenção de Deus, né? Mesmo ele sendo entregue ao rio, ele acabou parando nas mãos da mãe dele. Então, isso é Deus, isso é mover de Deus. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria com vara um hebreu de seus irmãos. E olhou a uma outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e se escondeu na areia. Então Moisés ficou indignado com o nível de opressão, né, de escravidão que os hebreus estavam vivendo, e ele acabou defendendo esse homem. E tornou a sair no dia seguinte, e eis 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Olha só, Moisés foi entrar na briga de 2 lá, acabou vindo que não precisava, né? Como ele tinha matado o egípcio porque viu ele batendo, né, ferindo um hebreu, eles perguntaram: Você vai nos matar assim como você matou o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Então todo mundo já sabia que ele tinha ferido, né? Tinha matado um egípcio. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nos dali Moisés. Porém levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão de pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: Onde ele está? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha.
Então Moisés estava fugindo de Faraó. E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus ao seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão. Lembra, queridas, que Deus se lembrou então da promessa que ele tinha feito para Abraão. Mas o tipo de vida que os hebreus passaram a viver depois da morte de José, depois de várias gerações pós a morte de José, não era uma vida que condizia com a promessa de Deus. A promessa de Deus dizia que eles iam morar, viver uma vida de abundância, e eles estavam sendo escravos do Egito. Então Deus, e versículo 24, ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conhecendo-os Deus. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Olha só, nós vamos começar a ter contato com o sobrenatural de Deus. No meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não consumia, não acabava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha só. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do seu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatadores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-los. Deus estava ali, queridos, da mão dos egípcios, e para fazê-los subir, sair daquela terra. E é uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava levantando um líder para que se cumprisse a promessa. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel, aquela multidão, E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome dele? O que direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta aos anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir a aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, dir-me-eis, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto,
para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, vasos de prata, e vasos de ouros, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei o Egito. Queridas, olha o que Deus está falando. Não era para o povo ser escravo. A intenção, na verdade, ali com a geração de José, era livrar o povo da fome no tempo de seca. E com o passar dos anos, com o passar das gerações, o povo hebreu acabou sendo muito numeroso, e isso não foi agradável aos olhos de Faraó. Então houve perseguição aos meninos nascidos das hebreias, e Deus levantou um líder, Moisés, e agora esse líder já é adulto, já é homem feito, e Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Eu não imagino qual tem sido a sensação de Moisés, tamanho temor, né? Então Moisés falou com Deus, e Deus disse para ele que eu vou tirar vocês do Egito, né? Eu vou tirar esse povo de lá, porque o clamor de vocês subiu até mim. Então, queridos, podemos falar aqui do poder da oração. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós não podemos desistir e não podemos pensar em momento algum que a nossa voz não vai ser ouvida por Deus. Precisamos ter tolerância, persistência na oração. E o clamor desse povo subiu aos ouvidos de Deus, e Deus desceu para ver o que estava acontecendo e levantou um líder. E esse líder vai tirar esse povo das mãos da escravidão do Egito. Então fica para nós o princípio da oração, o princípio do clamor. Você precisa se levantar de onde você está, da forma que você souber fazer, e orar a Deus pelas suas petições, pela sua causa. E Deus vai descer, Deus vai manifestar. Na verdade, nós vamos ver lá na frente, né, que Deus já desceu e já se manifesta no nosso meio através do Espírito Santo. Então, fique atenta, vá para a presença de Deus, passe a se retirar, né, no seu quarto, num cantinho, e vá orar para que Deus intervenha a seu favor. Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então, na verdade, o pessoal não ia acreditar que Deus havia aparecido para ele, né? Imagina hoje alguém falando para nós que Deus apareceu, né? Isso é difícil de nós acreditarmos. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Então Moisés estava carregando uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e a pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Olha o sinal de que Deus estava com ele, né? Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E ao meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a sua voz, tomará das águas do rio e a derramará na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão sangue com a terra seca, sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou um homem eloquente, ou seja, não sei falar, né? Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só o que a presença de Deus faz. Quando estamos muito próximos de Deus, querida, vivendo uma vida baseada na palavra, nós mesmos reconhecemos os nossos defeitos.
Ao encontrar com Deus, Moisés falou: eu sou um homem de pesada língua. Ou seja, né? Não deu para entender. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que tens de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao seu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que hei de dizer. Então Deus tinha escolhido Moisés por outras características. E ele falou: não, tem gente melhor do que eu, né? E Deus falou: tem, provavelmente ele vai falar muito bem, mas eu preciso que você assuma essa liderança. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás o sinal. Os sinais. Versículo 18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares do Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir ao povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirvas, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, na estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e a circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. Olha só, então fez o sinal da serpente, fez o sinal da lepra na mão. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinando-se, adoraram a Deus. O povo creu, queridas. Quando Deus fala conosco, algo para o todo, né? Algo para a igreja, algo para a família, o próprio Deus gera convicção no coração daqueles que ouvem. O povo creu que Moisés estava sendo levantado como líder daquele lugar, enviado diretamente da parte de Deus. Demais, né? Então, encerramos a nossa leitura de hoje, Êxodo capítulo 2, 3 e 4. Lembre-se do nosso encontro, está chegando, é sábado, dia 31, e mande um e-mail para você ganhar a camiseta, viu? Vai ser um lanchinho da tarde, para a gente se conhecer melhor. Um beijo e até amanhã.